Então, nós vamos falar um pouquinho dessa pergunta aqui, que fizeram ao profeta. É a primeira pergunta do primeiro livro, a respeito do homem. Eu creio que é uma pergunta até bem colocada, né? Porque, na verdade, o que a gente sempre deseja é isso, é conhecer o que nós somos, de onde viemos, o que é esse Deus. Então, essa pergunta foi bem colocada, é no livro de Gênesis, é a primeira pergunta desse código, e eu creio que ela ficou bem posicionada, porque é Deus que faz essas coisas, né? Então, veja a pergunta que foi feita, mas antes eu quero ler aqui, o irmão Brando mostrando a necessidade desses cultos de perguntas. Ele diz assim: bem, queremos saber, reticência, a razão que fazemos isto é para nos dar conta o que está na mente das pessoas. O que é que eles pensam a respeito. Vê? E isso é o que faz uma igreja forte. Você chega em um momento em que tem que rastrear e lançar fora todas as cinzas. Você sabe, tirar todas as coisas que estão estorvando, para que assim você possa continuar movendo-se. Assim que a razão pela qual escolhemos de vez em quando uma noite para a pergunta é para saber estas coisas. Amém? Então, uma igreja forte é uma igreja que não tem dúvida. Não tem cinza no meio dela. Ela é uma igreja forte, sabe? Ela conhece a palavra, conhece a doutrina e se torna uma igreja forte. Então, para isso que é feito esses cultos de perguntas, irmão Brana disse. E nessas 431 perguntas que tem nesses dois livros, eu tenho uma plena certeza que você pode ter ela já em sua mente. E quando a gente lê aqui, você, oxe, eu já estava tentando até perguntar isso. E até nas respostas que vem, nessa pergunta que a gente vai ver sobre Gênesis, a criação do homem, também na própria resposta nós vamos recebendo outra resposta de outras perguntas. Então eu creio que é uma coisa boa para nós fazer isso, ler esses dois livros na medida do possível, quando Deus permitir a gente fazer isso. Amém? Então nós vamos ler essa primeira pergunta. Diz assim: Deus criou o homem macho e fêmea. Criou ao homem macho e fêmea. Me parece que este é o primeiro ponto. Bem, em Gênesis 2:7 disse: Formou, pois, Jeová Deus ao homem do pó. E sublinharam. Porém, em Gênesis 1:27 disse que Deus já o havia criado. A pessoa que escreveu isto sublinhou. Formou, pois, Jeová Deus, e sublinhou, o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o sopro da vida, e demais. E pergunta, qual é a diferença? Ou onde está a relação dessa escritura com a anterior? Entenderam aqui a dúvida dessa pessoa? Ela está perguntando ao irmão Brana, comparando esses dois versículos que a gente leu. Porque aqui no primeiro 1:27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E depois no versículo 2, Deus criando de novo o homem, mostra assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então essa pessoa queria saber que relação tem essas duas escrituras. Deus criou duas vezes o homem? O intento realmente dessa pergunta é esse. Deus teve duas vezes a criação do mesmo homem? Então o irmão Brana vai começar a dar a resposta para nós. A gente vai ler aqui a resposta. Bem, se vocês anotaram em Gênesis 1:26 ao 28, e Gênesis 2:7, isto é uma coisa muito delicada. E eu somente tenho minha própria ideia a respeito. Assim que eu vou dizer a vocês da maneira como eu creio que é. E se vocês não estão de acordo, bom, está bem. Quero parabenizar o irmão Neves pelas respostas tão atinadas que deu às perguntas que se fizeram. Estiveram muito bem. Bem, aqui em Gênesis 1:26, Deus fez ao homem a sua própria imagem. E se vocês olham
leremos para que você assim possa ler 1:26. Se vocês desejam ler comigo. Seria melhor, já que assim vocês a revisariam comigo. Então ele vem ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E senhoreie ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as bestas de toda a terra, e em todo animal que anda arrastado sobre a terra. Senhoria é domine, né? Para nós aqui, domine. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bem, eu tenho escutado a discussão sobre isto em muitas ocasiões. E discussões sobre isto se originaram em todo o mundo. Bem, no Gênesis 2:7, olhe o que fez aqui. Muito bem, eu vou ler. E formou, pois, Jeová Deus ao homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o sopro da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bem, que classe de feitura? A pergunta da pessoa é esta. Que relação tem Gênesis 1:26 com Gênesis 2:7? Deus criou os dois homens? Qual foi o homem? E que relação tem uma com a outra? Como está conectado isto na Escritura? Irmão Bruno, relembrando a pergunta. Agora vem a resposta. Bem, se vocês olham bem, em Gênesis 1:26, tomamos a primeira parte. Deus disse, façamos. Bem, façamos. Façamos ao homem a nossa imagem. Certamente nos damos conta que ele está falando com alguém. Ele está falando a outro ser. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as bestas do campo. Se você olha, a primeira coisa que foi criada na criação foi a luz, certamente. E se você segue a criação, verão que a última coisa que foi criada foi o quê? O homem. E a mulher foi criada depois do homem. Muito bem. A última coisa que foi criada na criação de Deus foi a humanidade. Porém, se você olha, quando Deus criou o seu primeiro homem, ele o formou à sua própria imagem. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Bem, se podemos saber o que é Deus, poderemos saber que classe de homem ele formou. Amém? Vocês estão acompanhando bem, irmãos? Esse aqui, a leitura é um pouquinho cansativo. Mas eu creio que esse assunto é uma coisa tão profunda e tão boa que isso vai deixar a gente desperto um pouquinho para captar cada coisa. O irmão me perdoe um momento assim da leitura porque está em espanhol e eu estou tentando ler da melhor maneira possível. Então veja. Porém, se você olha... aqui eu já li, né? Então Deus criou o homem. E o que é Deus? Bem, se podemos saber o que é Deus, poderemos saber que classe de homem ele formou. Bem, em São João, capítulo 4, leremos aqui, está falando Jesus a uma mulher no... Se desejam lê-lo, eu não anotei, porque não tive tempo. Estou citando da memória. Se vou dar a vocês para que busquem nesse momento, se podem encontrar rapidamente, bem, iniciemos no capítulo 4, com o versículo 14. Mas o que beber da água que eu lhe der, para sempre não terá sede. Ou será uma fonte de água que salta para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais tirá-la. Jesus disse, vai e chama teu marido. E respondeu a mulher, reticência. Creio que vamos ter que ler um pouquinho mais em cima, para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Ou talvez não, talvez podemos encontrar o que eu quero mais embaixo. Qual é o versículo? 23 e 24. Muito bem. Vós adorais, é este. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus.
isto é verdade, vê? Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores, entre parênteses, judeus e gentios, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai procura aqueles que o adoram desta maneira, ou adorem, porque também o Pai busca tais que o adorem, os adoradores que adorem dessa maneira. Bem, no verso seguinte se encontra o que eu quero. Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? O verso que o irmão Brando queria aqui era Deus é espírito. Porque nós estamos vendo aqui o que é Deus para saber quem é o homem. Amém? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Bem, e se Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, que classe de homem ele criou? Um homem espírito. Bem, se você olha, depois que ele fez a criação, e que criou o homem espírito, e enfocando mais nisto, entre parênteses, para aquele que fez a pergunta, fecha parênteses, nos damos conta de que Deus deu domínio ao homem sobre o gado, sobre os peixes, sobre tudo. Porém, quando ele criou lá em cima, ele fez o homem à sua própria imagem, para que guiasse as bestas do campo, igual que o Espírito Santo guia o crente de hoje. Vê? Quero dar um pontinho aqui, irmão, porque assim, eu não sei se o irmão Brana vai falar nisso aqui, mais na frente em outros pontos, mas veja como é que o homem guiava os animais lá. Como é que o Espírito Santo nos guia? O Espírito Santo nos guia com a voz interior. Uma coisa interior, invisível, que vai dirigindo a sua vida. Então, o Adão tinha esse domínio sobre os animais. Ele podia entrar em contato com os animais, assim como o Espírito Santo entra em contato conosco. Que coisa, né? Então, veja, continuando. Em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala da criação de Deus. A primeira criação foi Deus mesmo. E de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus. E do Logos, o qual era a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra era com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Fecha parênteses. E do Logos saiu o homem. Do Logos saiu o homem. Nesse momento tem um quadro formoso em minha mente. E eu os convido a tomar uma pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado disso antes. Porém, quero hoje trazer isto a um lugar em que vocês estejam seguros de ver. Bem, tomemos uma pequena viagem e viajamos ao princípio por uns momentos. Não pense quão calor está. Mantenhamos nossas mentes postas no que vamos falar e pensar. Regressemos a 100 milhões de anos, antes que ainda existisse uma estrela, uma lua ou algo no mundo. Houve um tempo em que não havia nada aqui. Tudo era eternidade. E essa eternidade era Deus. Ele estava aqui no princípio. Bem, aproximemos aqui da beira deste trilho e olhemos estas coisas acontecer. Bem, nunca nenhum homem tem visto o Pai. Nenhum homem pode ver a Deus em forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus é espírito. Vê? Muito bem. Nenhum homem tem visto o Pai, senão a quem o unigênito do Pai o tem declarado. João. Vê você? Você vê? Entende, irmãos? O irmão Branco está esclarecendo para nós que a forma do Pai, o Deus eterno, não tem forma, não tem corpo, não tem nada. São os pensamentos só. Os pensamentos eternos de Deus. Ele era eterno e seus pensamentos. E não existia nada. Mas nós já temos estudado bastante que Deus quis se expressar para nós.
E ele só pode ser visto através do unigênito, do Filho, da expressão que saiu de Deus. Mas continuemos. Porém, olhe, não havia nada. Era somente espaço. Não havia luz, não havia trevas, não havia nada. Olhava-se como que não havia nada. Porém, ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, que estava cobrindo todo o espaço, e todo lugar, todo o tempo, e por todos os séculos. E ele é o princípio da criação. Esse era Deus. Não se podia ver nada. Não se podia ouvir nada. Nem sequer o movimento de um átomo no ar. Nada no ar. Nada. Porém, ainda assim, ali estava Deus. Esse era Deus. Observe por um momento, e depois de um tempo, nenhum homem tenha visto isso. Isso é o Pai. Esse é Deus, o Pai. Agora olhem, depois de um tempo de observar, eu começo a ver uma luzinha sagrada, que começa a formar-se, como um pequeno ralo ou algo. Vocês só podem vê-lo com olhos espirituais. Porém, agora, enquanto estamos olhando, toda a igreja, estamos parados junto a um enorme trilho, observando o que Deus está fazendo. E entraremos aqui nesta pergunta. E vocês verão como ele a declara. Amém? Então, irmão Brando disse, a primeira coisinha é aquela luzinha sagrada. Uma vez um irmão deu um testemunho para mim e eu fiquei sem entender aquele testemunho. Foi o pastor N. de Freitas. Eu acho que alguns irmãos conhecem ele. E no tempo do irmão Martins, diversas vezes a coluna de fogo era vista. Era fotografada, tudo. O irmão N mesmo tinha um dom até de ver muitas coisas. E ele, uma vez contando para mim, que ele estava com um culto que teve, e ele com o olho fechado, e ele disse que com o olho fechado, ele via uma luz. Ele via aquela luz lá no púlpito, e ele com o olho fechado, e eu, sem entender aquilo ali, disse, como é que ele vai ver uma coisa com o olho fechado? Outra vez, até em Gravatar aconteceu, com a minha pessoa mesmo, a gente estava lá num culto de oração, uma oração tremenda, de uma unção tremenda, Deus levou a gente ali. E a irmã Vânia, que é a esposa do irmão Tadeu, ali de Recife, no final do culto terminou, ela disse, pastor Jaime, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu digo, pois não, irmão, pode dizer. Ela disse, enquanto o senhor estava lá no púlpito, e eu estava aqui de cabeça baixa orando, mas eu vi uma espadinha assim pequena, uma espada pequena assim, vermelha e amarela, que estava na sua cabeça. Eu vi isso duas vezes. Só que eu estava com a cabeça baixa e os olhos fechados orando. Aí eu juntei o que ela falou com o que o pastor Eno falou. E depois só que eu vim entender é o que o irmão Brandon diz aqui. Você só pode ver isso com os olhos espirituais. Ou seja, o seu ser que está aí dentro, mesmo você com os olhos carnais fechados, Deus pode abrir esses olhos espirituais para você ver alguma coisa do outro lado. Entender isso? Foi quando eu entendi essa parte aí, que só os olhos espirituais é que podem ver essa luz sagrada. Embora Deus tenha materializado para nós uma luz e foi até fotografada para que todo mundo pudesse ver e ninguém pudesse ficar sem escusa, né? Deus aí foi ao contrário. Ele saiu de lá e se materializou nessa luz aqui para ser fotografado e captado pela câmera mecânica. E o rapaz que examinou essa foto, ele disse, a luz atingiu a lente. Esse é o único ser sobrenatural que já foi fotografado até hoje. Eles dizem isso, né? O próprio examinador do FBI. Então veja, continuando. Bem, dizíamos que nada tem visto Deus. E agora a seguinte coisa que começamos a ver, por meio dos olhos sobrenaturais, é uma luzinha branca formando-se lá. O que é isso? Isso foi nomeado pelos leitores da Bíblia, Logos, o ungido, ou a unção. E como eu estava dizendo, a parte de Deus começou a desenrolar em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia do que isso era. Era uma luzinha movendo-se. Isso era a palavra de Deus. Bem, Deus deu a luz a este filho,
o qual foi antes que ainda houvesse um átomo. Quero dizer, que houvesse ar para fazer um átomo. Esse foi, vê? Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que tivemos antes da fundação do mundo. Vê? Muito lá antes do princípio. Bem, em São João 1, ele disse, no princípio era o verbo, fecha aspas. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se a chegar a ser um ser humano. Agora, olhe como fez. Bem, então este ralo pequeno, lá muito atrás, dizíamos que não podíamos ver nada, todavia. Porém, por meio dos olhos sobrenaturais, podemos ver o ralo ali. Bem, este é o Filho de Deus, Logos. Bem, você pode vê-lo brincando com toda a eternidade, como um menininho pequeno na porta do Pai. Vê? E bem, em sua criativa imaginação, ele começa a pensar as coisas que ele vai criar. E pode escutar dizer, haja luz. E quando o disse, um átomo estalou e o sol veio à existência. A palavra girou por círculos de milhões de anos, formando lava porosa, queimando e formando o que é hoje em dia. Todavia está queimando. Todavia está desintegrando átomos. Se as cadeias dos átomos da bomba atômica perdessem seu controle, esta Terra seria como o Sol estava no princípio. Estaria desintegrando-se e explodindo. E se você pudesse ir a outro planeta e olhasse para isso, e olhasse como outro Sol, de onde os átomos estariam queimando esta Terra, se a cadeia de átomos perdesse seu controle e unicamente começasse a girar. Essas grandes chamas de fogo que saem do Sol com temperaturas que chegam a bilhões de graus Fahrenheit alcançariam uma área de milhões e milhões de milhas. Entende, irmão Brando? Que a cadeia do átomo ela tem um controle, ela está ligada. Mas se quebrar ali, que a bomba atômica é para quebrar os núcleos do átomo. A bomba de hidrogênio é ao contrário, ela junta o átomo no outro. Irmão Brando disse que isso aqui pode virar uma bola de fogo. Eu vou ler aqui, ele vai dizer para vocês. Veja bem. Agora olhem isso. Formoso. Ele fez o sol. E então, quando menos pensa você, um enorme pedaço de lava porosa se desprendeu dele, pesando como do tamanho desta terra, e saiu, fuge. E o Logos, o Filho de Deus, estava observando e deixava vagar por 100 milhões de anos. E logo a detém. Depois se desprende outra e a deixa vagar por milhões de anos. E depois a detém. Estamos agorinha observando vir à existência. Bem, ele tem algo em sua mente que está fazendo. Ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. Veja que coisa interessante aqui que a gente vai ler, irmãos. A primeira Bíblia. Não foi essa de papel, não. O irmão Brando vai explicar qual foi a primeira Bíblia. Porque a Bíblia, a gente sabe que isso aqui é o quê? É a mente de Deus que está expressa aqui em papel e tinta. Só que antes de fazer essa, ele fez outra expressão da sua mente, outra Bíblia. Interessante isso. Veja bem, viu? Ele está fazendo a primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foram as estrelas, o zodíaco. E é perfeito. Enquadra com esta Bíblia. O zodíaco inicia com a Virgem. É correto? E finaliza com o quê? Com o leão. O leão. Essa é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem. E ele regressa em sua segunda vida como leão da tribo de Judá. Veja você que esse assunto tem até a ver com o nosso assunto mais recente, mais profundo de Apocalipse 10, né? Que a gente tem estudado bastante. Vê, a sua primeira vinda foi na virgem. E a sua segunda vinda como Léo, ou como leão da tribo de Judá. Vê, ele desenhou tudo. A era de Câncer e tudo demais. Bem,
Ele pôs tudo no céu, com todos esses meteoros, pedaços de terra, quero dizer de sol, que estão flutuando ali. Quando a ciência vai em busca destes meteoritos que têm caído, isso não desmente a Deus. Isso só me confirma a mim. Vê? Isso faz mais real a mim. Bem, pois todos esses meteoritos que estavam ali flutuando, longe do Sol, e que os têm colecionado, se haviam convertido em uma bola de gelo. Bem, assim foi com esta terra. Como essa terra veio à existência. Um enorme pedaço de carvão aceso que se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é mais que um completo e incandescente vulcão, que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que a cortiça desta terra, na que vivemos, é como a casca de uma maçã. E toda a superfície abarca 40,225 quilômetros. E a espessura de 12,872 quilômetros. Provavelmente, aproximadamente 12,872 quilômetros. E pensar que ali dentro existe um vulcão aceso. O Rombrando está falando do núcleo da Terra, que é magma puro, é calor, é fogo que tem no núcleo dessa Terra. 2/3 da Terra, ou mais de 2/3 dela, está em água. E só 1/3 desta Terra, ou como 1/3 dela, essa cortiça na qual estamos vivendo, está cheia de explosivos perigosos, como gás, gasolina, petróleo, tudo isso. É verdade isso. E logo 2/3 dela, mais de 2/3 dela, está em água. Qual é a fórmula da água? 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio, que também são explosivos. Há suficiente eletricidade aqui em cada casa, como para separar o calor do frio, e isso geraria o suficiente eletricidade como para fazer explodir a casa. Você pode pôr em uma bola de golfe suficiente átomos como para fazer desaparecer a cidade de Nova York da face da terra. E logo o homem, sentado no inferno, bate no seu peito e desafia a palavra de Deus e disse: não há tal lugar como o inferno. Aqui tenho isto em um momentinho. Vamos tocar, vê? Você está sentado os dias no inferno. Você está sentado todos os dias no inferno. E enquanto você está aqui, você está sentado porque está debaixo de você. Tá vendo, irmão, que é fogo puro que essa terra é? E a pessoa bate no peito e diz: não existe essa coisa de inferno. Irmão Brando, você está sentado todo dia em cima dele e não sabe. Porque é tudo uma bola de fogo, uma coisa que pode pegar fogo a qualquer momento. Veja. Agora olhe. Quando isto sucedeu, quando Jesus, observe o pequeno ralo lá longe, eu vejo dirigir-se a essa terra e pousar em cima dela. E começa a fazer que se aproxime o sol. Não é nada mais que uma enorme bola de gelo. E quando começa a derreter, os grandes, enormes glaciais começaram a repartir as regiões do norte e começam a descer. E quando isso sucede, o território de Kansas e Texas ficam descobertos. Todos esses lugares por ali. E logo desliza no Golfo do México. E quando menos pensa você, toda a coisa fica coberta de água. E aqui entramos em Gênesis 1. Entramos a Bíblia nesse momento. E tiramos nosso quadro da Bíblia. Gênesis 1. A terra estava desordenada e vazia. E as águas cobriam a face do abismo. Verdade? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Bem, ele separou as águas, trouxe a descoberta das montanhas e a terra e demais. E as secou. E fez a vegetação e tudo. E ele fez a lua.
e pôs os limites, e o mar, para que não se saísse. Ele pôs todas essas coisas, fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, tudo que era, e pôs tudo aqui na terra. E então ele disse, façamos. Quem? Pai e filho. Façamos o homem à nossa própria imagem. Bem, se o homem houvesse sido algo como essa luzinha sagrada, ou algo como isso, não podia ser visto, porque esse ser é um ser espiritual. Deus mesmo se revelou e manifestou um pouquinho mais, e fez uma trindade de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Não a trindade que eles pregam, né, irmão? A gente sabe disso. Mas a trindade de Deus é a trindade de ofício. A mesma pessoa só desenvolvendo e manifestando. E aqui Deus revelando-se agora a si mesmo, em façamos o homem, o qual era seu filho, um renovo dele, o homem à sua própria imagem. Ele era um ser sobrenatural. E disse, e que tenha domínio sobre as bestas do campo e demais. Amém? O primeiro homem, façamos o homem, foi um homem sobrenatural que Deus fez. Não é o homem ainda para lavrar a terra. A primeira parte aqui, irmão Brandes, façamos um homem sobrenatural, assim como o Cristo, primeiro antes de vir à terra, era também uma luz sobrenatural. Amém? Então, você tem, dentro de você aí, existe esse ser sobrenatural. O que você vê aqui fora é nada mais, nada menos do que um veículo para esse ser que você é aí dentro. Amém, irmãos? Então, veja, vamos seguir. Bem, o homem guiava o homem, quero dizer, as bestas e tudo. Igual como o Espírito Santo guia o real e verdadeiro crente hoje em dia. A voz de Deus lá, a voz do homem, melhor dizendo, se ouvia e chamava o gado para este lado, chamava as ovelhas para esses pastos, chamava os peixes e essas outras, a essas outras águas. Vem? Ele tinha domínio. Tudo obedecia a ele. Bem, porém não havia homem que cultivasse a terra. Gênesis 2. Não havia homem que cultivasse a terra. Formou, pois, Jeová Deus ao homem. Gênesis 2:7. Do pó da terra. O estamos seguindo? Ele formou o homem do pó da terra e pôs esse espírito sobrenatural. Vocês compreenderam isso? Quando ele estava na forma de espírito, irmão Branco disse que Deus deu domínio ao homem. Na sua forma de espírito, ele controlava todos os animais. Da mesma forma que o Espírito Santo controla cada crente hoje. Era um contato espiritual. Uma coisa sobrenatural que a gente não sabe explicar isso. Mas é um contato que existe aí. Então o homem dominava ali. E ele comandava, chamava os peixes para um lado e para outro. É por isso que os animais foram até a arca. Porque foi o Espírito de Deus chamando ele. Noé não saiu com um laço puxando o bicho e arrastando, não. Chegou tudinho lá, os animais vieram. Como foi que esses animais vieram? Pelo controle de Deus. Deus, pelo seu Espírito, chamou os animais. E irmão Branco disse que Adão tinha isso. Adão era isso. Ele era esse ser espiritual e controlava os animais. Pelo esse instinto, por essa comunicação espiritual, a qual nós não temos a explicação da mecânica dela. Mas que é uma coisa real. Amém? Então veja. E formou o homem do pó da terra. E pôs esse espírito sobrenatural, reticência. Bem, ali estava ele. Eu posso imaginar de muitas maneiras. Posso ver Adão parado. Imaginemos-nos dessa maneira. Como uma árvore. Deus o havia formado. Estava mais morto que vivo. Seus dedos eram como raízes dentro da terra. E Deus disse, seja. Quero dizer, soprou o sopro de vida nele. E ele pulou. Veio a vida. Ele havia soprado esse sopro de vida. E veio a ser alma vivente. E começou a mover-se. E depois Deus tomou a sua costela, um pedaço dele,
uma costela e fez uma mulher. Bem, de onde tomou o espírito feminino? Vê? Em Gênesis 1:26 ele disse, façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E em 1:27 disse que homem ou macho e fêmea os criou. Ele fez o espírito récio para o homem, ou recíproco, alguma coisa assim, essa palavra não sei o que é bem, mas como se fosse a outra parte para o homem, um espírito récio, recíproco. Veja, e ele fez o espírito suave, delicado, feminino para a mulher. E quando você vê a uma mulher atuando como homem, é que ela está fora do seu lugar. Vê você? Vê? Muito bem. Se supõe que eu penso que é uma desgraça que as mulheres tenham perdido sua delicadeza, sua feminilidade. É uma desgraça. Em verdade eu digo, sabe o quê? Vou dizer isto. Não estou falando de vocês, mulheres, que estão aqui. Porém, certamente, se isto lastima, que lastime. Porém, olhe, permita-me perguntar-lhes algo. Antes, as mulheres eram tão femininas que quando um homem falava a elas ficavam um pouco envergonhadas. E que é esse envergonhamento de todas as maneiras? Eu não sei se tenho visto por tanto tempo que uma mulher se envergonhasse. Eu não ia saber o que era isso. Elas já não têm mais dignidade. Já não tem esse espírito feminino. Elas vestem como homem, cortam seu cabelo como homem, fumam como homem, bebem como homem, maldizem como homem, votam como homem, trabalham como homem, têm chegado a ser rudes, áspera. Ó Senhor, isso demonstra até onde temos chegado, correto? Você já não olha mais para uma daminha. É difícil de encontrá-la. Verdade? Seguro. Isto é verdade. Assim que uma mulher não está para atuar como um homem, forte, áspero, porque ela é delicada. Deus a fez dessa maneira. Eu posso provar pela Escritura. Sim, Senhor. Correto. E, certamente, nós saímos muito da pergunta. Porém, não é minha intenção tirar muito dessa pergunta. Porém, vê, assim foi como ele fez seu primeiro homem. Foi a sua própria imagem. E então, Deus, ainda antes que existisse uma estrela, sabia como seria esse mundo. E ele soube que eu seria William Branham. E que pregaria o evangelho desde o púlpito. E que você seria fulano e Beltrano e tal, que estaria aqui sentado, escutando. E isto foi antes que o mundo se formasse. Aleluia! Bem, aqui é onde algumas vezes as pessoas calvinistas, legalistas, se revolvem um pouco, todos, vem? E dizem, porque havia alguns ordenados para a perdição. Deus não quer que ninguém pereça. Sim, é verdade que ele não quer que ninguém pereça. Porém, ele sendo Deus, sabia quem não ia aceitar. Vê, ele tem. Para ser Deus, ele tem que saber o fim desde o princípio. Verdade que sim. Assim que ele sabia que ele ia fazer uma mulher. E por isso foi que fez o seu espírito. A Bíblia disse que ele o fez em Gênesis 1:26. Ele criou o homem macho e fêmea. Os criou. Uma representação antecipada do que ele ia formar depois. Amém? Vê? Uma representação antecipada. Pois ele fez a mulher e ao homem antes que eles fossem formados do pó da terra. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, irmãos? Estão entendendo a criação aqui? Primeiro Deus criou o homem à sua semelhança. E Deus é Espírito, a luz, a palavra. Então, quando ele fez esse homem, já sabendo que ele ia fazer o da terra, já criou o espírito masculino e feminino nesse homem. Macho e fêmea os criou.
Amém? Até mesmo combina com o tipo de Cristo e a igreja. Do homem saiu o espírito feminino e a mulher. Esse próprio homem, ele também saiu do Logos, que é Cristo, como nós lemos aqui. Irmão Branham disse, o homem saiu do Logos, que é Cristo. Então, o homem e a mulher juntos, e junto com Cristo, forma o Deus eterno na forma da palavra. Amém? Nós saímos desse Logos, que é Cristo. Esse Espírito Santo que a gente recebe hoje é uma parte do Espírito de Jesus Cristo. Essa parte que compete a você. Vocês entendem isso? Cada um de vocês tem uma parte do Espírito Santo. A parte do Espírito Santo, que é do irmão Fernando, não cabe em mim. Eu não sou isso. A parte do Espírito Santo, que é do irmão Fernando, só ele pode receber. Entendem isso? A parte do Espírito Santo que cabe à minha pessoa, só eu posso receber. Não pode ir para outro. Por isso que é uma revelação individual da palavra. Mas todos juntos formam uma grande unidade em Deus. Entendem isso, irmãos? Então veja. Nós paramos aqui. Uma representação antecipada. Pois eles o fez a mulher e o homem antes que eles fossem formados do pó da terra. E logo Deus fez ao homem, não a sua própria imagem. Esse corpo não está feito à imagem de Deus. Esse corpo está feito à imagem das bestas, dos animais. Eu posso tirar o meu casaco? Se está pondo quente aqui em cima. Trouxe, pois, uma camisa rasgada. Porém, não creio que vocês notem isso. É somente Jessé não veio a recolher a roupa. Porém, olhe, estamos aqui agora em um tema que significa mais que uma camisa rasgada no púlpito. Verdade? Significa vida eterna. Bem, olhe no homem. Deus sabia, no princípio, que ele ia formar um homem e uma mulher. Ele sabia que ia enviar Jesus, o Salvador, e que ia ser crucificado. E Jesus lhe deu aos discípulos, quando ele estava na terra, que ele os havia conhecido desde antes da fundação do mundo. Ainda antes que o mundo viesse à existência. E Deus também disse, Paulo disse em Gálatas que ele nos ordenou e nos chamou nele, antes que o mundo fosse formado. Pense nisso, que alguém quisera escutar o que a Escritura disse a respeito. Levante sua mão. Isto vai em linha com essa pergunta. Leia comigo Gálatas, o capítulo 1. Escute isso. Perdão, não quis dizer Gálatas, quis dizer Efésio. Escute atentamente o que Deus disse em Efésio 1. Então vamos ler a Escritura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça seja a vós e paz, graça seja convosco. E paz de Deus, Pai nosso e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos bendice com toda a bênção espiritual em lugares celestiais em Cristo. Agora olha aqui segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O irmão Brana faz, né? Isso está bom, verdade? Isso não está bom? Está muito bom. Antes que existisse o fundamento do mundo, Deus conheceu a Ormond Neville e soube que ele pregaria o Evangelho. Não é isso maravilhoso? Não escolheu reticência. Ele é um membro da igreja e Deus soube que ia ter essa igreja. Paulo disse assim falando à igreja de Éfeso. Lhe disse, nos escolheu nele. Bem, todos somos os membros do corpo de Cristo. É verdade isso? E Deus, ainda antes que o mundo fosse formado, o escolheu a você e a mim nele. Antes que o mundo fosse formado. Senhor, não é isto maravilhoso? Mais uma vez a gente volta para o Logos. Antes que o Logos formasse o mundo, você já estava nele. Amém? Ele nos escolheu nele. Saímos do Logos, o irmão Brana diz, né?
Bem, o primeiro homem, ele fez o primeiro homem à sua imagem. E nós estamos regressando a essa imagem, correto? A nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou a mim, William Branham, eu já existia antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser, meu espírito. E não estava consciente de nada do que eu sei. Porém, eu já existia lá. Eu não creio que você o está captando. Porém, olhe, espere um momento. Jesus disse aos discípulos que ele os havia conhecido desde antes da fundação do mundo. E Paulo disse aqui que ele nos escolheu nele antes que o mundo principiasse. Bem, havia uma parte de mim, uma parte de Ormoneville, uma parte de todos vocês aqui que estavam em Cristo Jesus antes que o mundo ainda iniciasse. E esta é minha opinião a respeito. Eu creio que as pessoas hoje em dia que está possuída com o Espírito são aqueles seres angelicais, aqueles espíritos que saíram de Deus, espíritos que nunca se misturaram no princípio e que resistiram à mentira do diabo lá no céu. Que coisa profunda aqui, né? Estamos entrando por uma coisa aqui bem profunda. E 2/3 da terra está em pecado. E mais que isso, 2/3 desses anjos foram lançados. E esses espíritos demoníacos entraram nas pessoas e habitaram nos seus corpos. Vê o que eu quero dizer? São demônios que uma vez existiram e que entraram nas pessoas e deram uma natureza. Jesus lançou fora 7 desse espírito de Maria Madalena. Orgulho, jactância, gente importante. Vê você? Imundícia, depravação, vulgaridade, emulação, contenda. Todas essas coisas. Vê? Esses eram espíritos que foram feitos lá quando Deus começou a formar ao homem a sua própria imagem. Ele criou esses seres sobrenaturais a esses espíritos. E então ele pôs o homem no pó da terra, o primeiro homem, o qual foi Adão. E esse homem foi feito à imagem. Esse homem que você vê aqui foi feito à imagem do animal. Esses corpos humanos está cheio da imagem dos animais. Temos uma mão como macaco, temos um pé como urso. Tome um ossinho e tire a pele completamente e ponha a um lado, numa pequena menina, e olhe se tem diferença. Irmão, você vai ter que olhar muito de perto. Todo o diafragma, a feitura, quase o mesmo. A maneira que está feito, a forma dele, e tudo é exatamente igual. Está feito à imagem da vida animal, porque foi feito na ordem de um animal. Porque seu dever era guiar ao animal. E se você tira o Espírito Santo de um homem, ele chega a ser pior que um animal. Mais baixo que o animal. Isto é uma coisa dura de dizer. Porém, você toma um homem que não tem sido regenerado em sua mente, sem o Espírito Santo para dirigir seus pensamentos, e coisa como essa, ele arrebatará uma menina nos seus braços de uma mãe e violará ela só pelo prazer bestial. Isso é verdade. Você tome a uma mãe porca ou uma mãe cadela, nós damos toda a classe de nome, porém seus atos estão unicamente encaminhados para ter seus cachorrinhos e os da porca para ter seus porquinhos. Porém você toma uma mulher que não é boa, uma mulher de mau fama, ela todo o tempo é depravada, correto? Assim que recorde que você é sem Cristo, sua moral pode chegar a ser mais baixa que a de um porco, correto? A cadela nunca usa roupa para se vestir, nem nenhum outro animal. Foi o homem quem caiu, não a vida animal. Porém a vida animal, estando debaixo do homem, da vida humana, foi sujeita a ele, porque o homem era o seu guia e seu líder supremo. E cada animal do campo, ele teme ao homem. Cada animal do campo teme ao homem. Né?
O homem é o ser superior dos animais. Então, em uma ocasião, alguém estava perguntando acerca da caça e me dizia: não tem medo de caçar? Porque tem de dar, se todo animal que foi criado teme ao homem. Por que eu tenho que ter medo? Se todo animal que foi criado teme ao homem. E isto vem desde lá, muito além do princípio, vê? Seguro. Sim, você corre. O animal correrá atrás de você, correto? O cachorro ou qualquer animal que você nomeou. Muito bem. Porém agora, olhem, esse homem quando vem aqui, bem, olha aqui, você dirá: o que é desta hora, irmão Brana? Bem, aqui tem você a Deus exatamente. Porém, entre na unidade ou a trindade, você captará a coisa corretamente nesse momento. Bem, olha, Deus estava condescendendo, desvelando-se a si mesmo. Desvelando-se a si mesmo até que ele veio a ser homem. Agora, o homem não pecou em seu espírito, senão no corpo. Amém, irmãos? O homem não pecou no seu espírito, senão no corpo. Luxúria, paixão. E então, quando ele pecou, ele mesmo se separou do seu fazedor, do seu criador. E depois Deus, nós já estamos chegando na parte final, irmãos. Creio que o tempo já avançou bastante, mas vamos ver se a gente termina pelo menos essa pergunta. Os irmãos estão cansados? Desejam que a gente continue mais um pouco? Então veja. E então quando Deus pecou, quando ele pecou, ele mesmo se separou do seu Criador. E depois Deus, o Logos, ele mesmo, Criador dele, desceu e foi feito à imagem do homem. O homem foi feito à imagem de Deus e logo ele foi feito à imagem da besta e caiu. E Deus condescendeu à imagem do homem. E o homem, Cristo Jesus, para sofrer dor. Deus não podia sofrer dor no espírito. Como podia sofrer dor física no espírito? Ele não podia fazê-lo. Assim que Deus se desvelou a si mesmo e se fez a imagem do homem para redimir ao homem que estava perdido. Vê? E depois Deus sofreu na carne. 1 Timóteo 3,16 disse: sem contradição, é dizer sem argumento. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, pregado, crucificado, crido e recebido à destra do Pai. É verdade isso? Deus mesmo descendo e habitou em um corpo humano e sofreu tentação. Deus estava em Cristo, reconciliando ao mundo a si mesmo. Vem o que é o amor? O amor de Deus? Bem, eu creio que isso explicou o referente ao homem e à mulher. Agora, uma mulher deixe-me explicar isso bem, para que você possa ver. Vê? A mulher está sujeita ao seu esposo. E a Bíblia diz que o homem deverá ter domínio sobre sua esposa. Porém, como tem mudado isso? Agora, a mulher domina sobre o homem. E ela disse: João, tu vai ficar em casa, tu não vai. E assim se faz. E ele responde: muito bem, querida. Vê? Porém, permita dizer a você algo, Senhor. Você é o que vai ter que responder pela sua esposa. Sua esposa nunca vai responder por você. O homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça do homem. Portanto, ele disse que o homem corte seu cabelo por causa de Cristo. E que a mulher deixe crescer o seu cabelo, porque se ela corta seu cabelo, desonra o seu esposo. Vê? Vê você o que eu quero dizer a respeito, ou o que disse a Escritura? O outro dia teve uma pergunta difícil sobre isso, lá em Shreveport. Estavam falando acerca de que a mulher deveria usar cabelos compridos. E eles disse que uma mulher que corta seu cabelo,
o esposo dela tem direito de acordo com a Bíblia, de divorciá-la. Correto? Isso é o que a Bíblia diz. Isso é exatamente a verdade. Ó Senhor! E ali estava sentada mulheres com o Espírito Santo. Porém era da maneira como elas haviam sido ensinadas. Isso é tudo, vê? Se muito soltamente, reticência. E ele me disse, bom, porém se tem algo mal no cabelo, tem que cortar. E eu disse, se corta, é melhor que tome uma navalha de afeitar, eu creio que é de tirar, né? E que rape sua cabeça. É melhor que o faça assim, seguro. Isso é o que disse a Escritura. E disse também, se ela corta o seu cabelo, ela desonra o seu esposo. E uma mulher que é desonrosa tem o direito legal sobre ela de divorciar. E ela não pode voltar a casar. Porém, o esposo sim pode divorciá-la. Correto? Isto é Escritura. Ó, irmão, o que necessitamos são alguns serviços de perguntas. Correto? Isso está em 1 de Coríntios, em capítulo 14. Se vocês desejam lê-lo. Muito bem. Bem, esta mulher reticência. Deus criou o homem, varão e fêmea. Vê vocês o que é isso? Ele fez o homem. Ele fez. Bem, esta foi a primeira pergunta. Vê? Gênesis 1:26. Façamos ao homem a nossa imagem. E Gênesis 2:7. Formou, pois, Jeová Deus o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o sopro da vida. E logo disse, qual é a diferença? Onde está a relação dessa escritura com a anterior? Que relação tem entre o primeiro homem e o segundo? O segundo homem é o mesmo primeiro homem, feito, manifestado em 5 sentidos. Vê? Hoje você não pode tocar a Deus com as suas mãos. Você não pode ver a Deus com os seus olhos. Ele não lhe deu para que você pudesse fazer isso. Alguma vez tem escutado vocês a um santo morrendo dizer, ali está minha mãe, não havia visto por ano. Algumas vezes tem escutado quando as pessoas vê, o que é que esses olhos estão vendo, os olhos sobrenaturais, entendeu? Quando a pessoa está morrendo, ela está saindo do corpo, aí os olhos sobrenaturais abrem. E o irmão Branco disse que o santo, quando está morrendo, começa a ver a outra dimensão já, a sexta. Olha minha mãe que está ali, fazia tanto tempo que eu não via, tal. Quer dizer, ele está começando a deixar o corpo e ativar os olhos espirituais que ele tem. Por isso que ele começa a ver essas coisas. Na hora que está morrendo, né? O irmão Branco diz aqui. Veja. Vê o que é que esses olhos estão vendo. Os olhos sobrenaturais estão tomando controle, vê? E algumas vezes, se Deus faz... Quando nós vemos visões, o olho natural mingua. E ao estar olhando em frente de nós, se desenrola uma visão, mostrando as coisas sobrenaturais de Deus. Vê o que eu quero dizer? Assim que, quando esta casa terrestre, bem, alguns de vocês, homens e mulheres que estão aqui, estão envelhecendo. Porém, olhem, quando esta casa terrestre, estou pensando de um ancião, um pai de 92 anos de idade. Porque sabemos que se a casa terrestre de nossa habitação se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita de mãos, eterna nos céus. Eu o verei lá, caminharei. Eu não poderei tocar o irmão Neve lá em cima, porque João viu aquelas almas debaixo do altar clamando, até quando, Senhor? Até quando? E vocês sabem por quê? Pois o vimos quando estudamos no livro de Apocalipse. Eles estavam anelando regressar para ser vestidos com corpos mortais e estavam clamando, até quando, Senhor? Eu quero dar um pontinho aqui, o irmão Brando diz assim, eu não poderei tocar o irmão Nevo, porque aqui foi bem no começo do seu ministério. Mas depois que Deus deu aquela visão a ele, que ele foi na 6ª dimensão e pôde abraçar os santos e tudo, ele disse, agora Deus me deu uma coisa real, eu vi como é.
Ele pensava que Monel ia ser uma nuvenzinha, uma coisa por ali. Mas quando ele teve aquela visão que Deus levou ele lá, aquela êxtase que ele teve, e ele viu como era a sexta dimensão, aí ele conta com detalhes como é lá. E que a pessoa tem corpo, se toca. Mas mesmo assim, todos que estão lá, eles estão clamando para voltar para esse corpo aqui, para comer essas frutas, para ter tudo que a gente tem aqui. É incrível isso, né, irmãos? Mas não nesse corpo doentio, não nessa era, mas na nova era do nosso Senhor. Amém? Mas veja. Bem, eles se conheciam, porém não podiam saudar de mãos. Perdão, quero dizer, não podiam conversar, porém não podiam saudar as mãos e demais. Eu lhes vou dizer isto para prová-los. Quando a bruxa de Endor chamou o espírito Samuel, Saul olhou e soube que era Samuel. E Samuel conheceu a Saul e lhe disse: por que me chamaste no meu descanso, vendo tu que tens continuado inimigo de Deus, e Deus se tem ido de ti? É correto isso? E ali estava parado Samuel com sua túnica posta, olhando. Ele estava no espírito. A bruxa viu e se atirou no solo, dizendo: vejo deuses levantando da terra. E Samuel disse a Saul: por que me perturbaste? E ele respondeu: queria saber como ia a batalha. E ele disse: amanhã tu e teus filhos morrerão na batalha. E amanhã, a esta hora, à noite, tu estarás comigo. Vê, ele estava consciente. E ele se comportou da mesma maneira, como quando ele estava aqui na terra, diante dessa bruxa e de Saul, que os estavam olhando. Agora olhem, muitas vezes, o que é do papai e da mamãe, quando estava morrendo, e olhavam seus amados parados ao seu lado, eles os reconheciam. Porém, isso era o corpo sobrenatural deles. Porém, aqui está a parte gloriosa, que no retorno de Jesus, na ressurreição, já não vai ser esse corpo. Esse corpo, então, esse ser sobrenatural, que Deus criou no princípio, regressará à terra para tomar outro corpo, não nascido de mulher, senão um criado por Deus. Aleluia. Que nunca envelhecerá, que não terá rugas, que não terá nunca canas, será perfeito para sempre. Aleluia. Ó, irmão, isso é como para fazer gritar em qualquer situação, correto? Eu deixarei essa túnica carnal e me levantarei e tomarei o galardão eterno. De que temos que preocupar-nos? Ali está o descobrimento do plano, de como Deus me criou no princípio. Eu vim aqui à terra e tomei meu lugar como pregador do evangelho. E vocês como homem ou uma mulher para ser salvos. E logo viver a vida pela graça de Deus. Aleluia. E esse mesmo Espírito que vive aqui, ou que estava no princípio, e quando regresse lá, serei consciente que estive aqui. Aleluia. E ali esperarei debaixo do altar descansando, abençoado para sempre. E depois, quando eu regressar, tomarei meu corpo no melhor de sua grandeza, antes que a morte o tenha tocado. A morte entra a você, como os 22 ou 23 anos de idade. E é quando você começa a falhar. Você já não é o homem que era antes, nem a mulher que era antes. Quando chega aos 20 anos de idade, pois algo tem entrado em você. As rugas começam a aparecer debaixo dos seus olhos. Você já não pode lavar com a mesma energia que fazia antes. E chega aos 30, você o nota mais. Porém, espere até que você chegue aos 44, como eu. Então, realmente, você vai notar. Porém, ó irmão, espere até que eu chegue aos 80, aos 90. E me pare, ajudado por uma bengala. Que isso é tudo, ou é tudo isso. E Deus pondo a correr em uma carreira. Porém, um dia glorioso. E a morte que tem tomado possessão de você. É a morte que tem tomado possessão de você. Eu, uma vez, tinha meus ombros direitos. Meu cabelo escuro, que cobria toda a minha cabeça. Não tinha rugas debaixo dos meus olhos.
Porém, olha agora, veja como estou encurvado, meus ombros estão caídos, estou engordando, tenho rugas debaixo dos meus olhos, estou calvo. Olhe que a morte tem feito em mim nesses últimos 20 anos. A morte está fazendo isso. Porém, espere até que eu tenha 80 anos, se Deus me permitir viver, e eu fique aqui parado em alguma parte com a ajuda de uma bengala. Vão olhar todo tremeroso. Porém, aleluia, um dia glorioso. A morte reclamará seu último direito que tem em nós. E quando eu me levante na ressurreição, serei como eu era. Amém? Então não tem aquela ideia de levantar num corpo ainda velho, para ter ainda uma transformação, ou o irmão Brana falar a palavra, não. O irmão Brana diz, quando eu me levantar, está aqui escrito, me levantarei, veja, vou ler novamente. Quando eu me levantar na ressurreição, serei como eu era, como Deus me fez aqui na terra com toda a minha grandeza, em meu corpo, não feito pela senhora Brana e o senhor Brana, senão criado por Deus mesmo, livre de tentação, livre de pecado, livre de tudo demais, sem enfermar, nunca mais, sem sofrimento. Ó Senhor, então tomarei a mão da minha esposa e caminharei pelo paraíso de Deus, sendo ela uma nova mulher. Você fará a mesma coisa. Não a mulher canosa, eu creio que é envelhecida, que o acompanha nesta noite, ou a que você chama sua esposa, senão que ela estará tão formosa como estava no dia em que você se casou com ela no altar. Aleluia! Isso é suficiente como para fazer uma pessoa gritar. Verdade. Vê? Muito bem. Está chegando já o último parágrafo agora. Muito bem. Esta é a relação das Escrituras. Deus está determinado. Quando Deus se propõe fazer algo, tem que ser. Tem que ser. Satanás perverteu esse quadro ao trazer à luz a mulher, os seus filhos, pelo desejo sexual. Ao perverter isso, porém está bem que siga adiante, pois de todas as maneiras esta habitação é a única coisa que você nesta vida é para obter sua forma e sua imagem, o que você é. Se você é negro agora, você será negro lá. Se você é negro agora, você será negro lá. Vê? O que você era, porém em seu apogeu. Satanás interrompeu o quadro. Você nem sequer é o que Deus intentou que você fosse. Você será. Ó, que glorioso. Esse é o homem que Deus quer que você seja. Agora, Gênesis 2. Tenho que me apressar para alcançar a lei. Tem algo mais, irmãos? Ou já respondi. Muito bem. Gênesis 2, 18 e 21. Então aí ele já vai entrar em outra pergunta, né? Essa foi bastante extensa. As outras são um pouco menor. Mas eu creio que entrou em muitos assuntos aqui só na resposta dessa pergunta. Amém? Eu sei que a gente leu um pouco rápido, mas isso aí depois você vai meditando e o Espírito Santo vai te dando algo mais nesse assunto. Então aqui, irmão Brana, a segunda pergunta eu vou ler já para a gente esperar para o outro dia. Deus fez Eva da costela de Adão. Gênesis 2, 18 e 21. A pergunta disse, criou Deus o homem e a mulher e logo formou Adão e Eva? Outra pergunta, né? Então a gente vai deixar para depois. Mas aqui, irmão Brana entrou em vários tópicos. Até como será a ressurreição. Ele diz, quando ressuscitar, você vai ser o que você é hoje, não no sentido de doença nem de velhice, mas da pessoa que você é, a sua cor, as suas características, só que num corpo glorificado, novo, já com saúde. Amém? Também entrou no Logos, mostrando que nós somos parte desse Logo. E cada pessoa tem uma parte, cada filho de Deus tem uma parte dele ligado no Espírito Santo. Todos nós juntos formando essa grande unidade que é o nosso Deus. Então, graças a Deus. Vamos fazer somente uma oração agora e já estaremos nos despedindo. Bondoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esta mensagem tão profunda que veio a esta terra, porque era a promessa tua que o Senhor revelaria os teus segredos, os mais profundos, Pai. E aqui nós temos visto coisas maravilhosas que não podemos encontrar em nenhum outro lugar.
Somente a tua revelação, meu Deus, pela tua bondade e da maneira humilde como fizeste, através de teu servo profeta. E aqui nós estamos ouvindo essas palavras. Que o teu Espírito Santo esteja em nossos corações, enquadrando elas em cada ponto, em cada lugar, para que possamos ter o entendimento correto desses mistérios profundos. E isso seja um escudo para nós e também uma espada, para nós combatermos esta era de trevas e vencermos e sermos herdeiros deste reino que está por vir, o qual será o reino restaurado novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.